Oi, gente, bom dia. Eu aqui na minha epopeia tentando gravar, até mandei desculpa se eu acordei vocês, mandando um recadinho que realmente eu não estava conseguindo finalizar os vídeos e que hoje de manhã, infelizmente, só tinha alguns comentários na aula 12, né, que é a aula de intubação. Mas vamos ver se hoje eu consigo, com a glória de Deus, já apaguei tudo que tinha no meu celular para a gente ver se consegue finalizar pelo menos esses dois vídeos que eu acho extremamente importantes a gente comentar, porque são assuntos que são mais próprios de terapia intensiva, sabe? Eu acho que vocês precisam realmente saber alguns conceitos, óbvio que eu não vou pedir na prova e tudo mais, tal, mas eu acho que vocês precisam saber alguns conceitos para ter ideia de quando o ventilador estiver apitando, para ter ideia de o que a físio está trabalhando, por que ela está pedindo para sedar um pouquinho mais o doente, ou por que ela está pedindo para, como chama? É, baixar um pouquinho a sedação, intensivista, tal. Então, eu acho que é muito importante que vocês prestem atenção nessa aula, por isso que eu tô retomando para depois a gente falar sobre ventilação mecânica. Ontem finalizei que nem filme americano, né? De repente você tá assistindo o filme acaba, né? Dá um the end lá e você não sabe o que aconteceu. Então foi assim que terminou meu quarto vídeo, mas depois eu não consegui gravar mais. Vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, depois de eu ter abaixado, só não baixei meu Instagram, mas apaguei todas as minhas fotos, vídeos, coisas dos meus filhos, mas não tem problema, isso a gente recupera, né? O importante é que vocês fiquem sabidos aí para ter um entendimento básico para quando chegar na UTI ver um paciente sedado e entender como funciona. Então, só relembrando, a parcimônia entre sedação e analgesia é muito importante, porque quanto mais sedação esse paciente tiver, e a nossa premissa na terapia intensiva é desmamar esse paciente, a gente fala desmamar, né? Esse paciente com mais tempo possível. E quanto mais sedação ele tiver, mais dias de ventilação mecânica, porque ele vai encostar no ventilador. E aí, quando começar a desmamar, entra o delírio aí no meio do caminho, que a gente falou um pouquinho sobre delírio ingere, né? Se vocês quiserem relembrar. Aí aumenta com delírio, aumenta dia de UTI, dia de hospital, aumentando o dia de hospital e dia de UTI, aumenta o risco de infecção. Se aumenta o risco de infecção, o cara infecta, aí volta tudo de novo. Então, por isso a parcimônia e a delicadeza de dosar muito bem a sedação associada à analgesia. Alguns pacientes precisam, não tem jeito, ficar extremamente sedados, porque eles precisam ventilar adequadamente, principalmente no COVID, agora, para o pulmão deles descansar e ter, como eu posso dizer, sossego para ventilar devagarzinho e se recuperar aos poucos, sem muitas sequelas, tá? Então, muita atenção nisso. A questão da avaliação da dor é, como eu falei para vocês, o quinto sinal vital. Os opioides são as primeiras escolhas no manejo da dor em terapia intensiva, tá? Além do tramal, anti-inflamatório, posições de conforto, a dipirona também é um coadjuvante, ninguém dá muita, muito valor para dipirona, né? Mas uma dipirona de 2 gramas, ela tem uma ação extremamente potente na analgesia associada à cama, à mobilização, principalmente em politraumas, em fraturados, associada a tramal. Então eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para Novalgina, né?
também Tilenol e alguns analgésicos que acabam atuando em alguns receptorzinhos ali mais sensíveis, tá bom? Óbvio que a dor de uma pessoa, eu sou extremamente, eu tive 4 partos, já passei por algumas cirurgias, então eu sou forte para dor. Mas, por exemplo, falando que mulheres são mais fortes que homens, né? Desculpa, nem sei aonde eu parei, mas sempre valorizar a dor do outro, né? Não a dor emocional, mas a dor física também. Mulheres são mais fortes, pasmem, do que os homens. Os homens são mais cheios de mimimi na hora da dor, na hora de puncionar uma veia, não sei o que e tal. Então, muita atenção nisso daí. É, tem uma história de uma mulher que ela doou o rim pro filho. E aí, beleza, o filho que tava precisando do rim, muito bem, na UTI e tal, se recuperando. Aí essa mulher começou a reclamar de dor. Aí todo mundo, puta, mulher chata, né? Oh, caramba, o que que ela tem? Ela não tem nada para ter dor. Aí colhe o exame, vê o posicionamento, vê dreno, né? Bom, aí levaram ela depois de algum tempo, medicando e tudo mais, levaram ela para o pra tomografia. Ela tinha uma necrose de alça abdominal, de alça intestinal. É uma complicação cirúrgica, ok, ninguém tem culpa. As pessoas têm culpa de não valorizar a dor do doente, e essa paciente acabou evoluindo a óbito. Então, porque necrose de intestino a mortalidade é alta. Então, o que eu queria dizer para vocês com esta história é que valorizem a dor. Às vezes o paciente é chatinho, quer atenção e tudo mais, mas às vezes não. Às vezes o cara tá ali, tá falando que tá com dor e pode ser uma coisa séria, tá? Que mais? Então, só para continuar, a gente falou de sedação, analgesia, falamos sobre intubação e traqueostomia, e aí eu queria só complementar com vocês. Eu deixei aqui a sedação e analgesia em alguns procedimentos, né? Fentanil, midazolam, ventilação mecânica, geralmente dormonide fentanil associado, hidrato de cloral mais em criança. Hoje já se usa propofol, usa-se Precedex, tem algumas outras medicações que a gente usa para sedar o paciente e analgesiá-lo ao mesmo tempo, e não precisa de tantas doses pesadas, né? E aí a gente consegue desmamar esse paciente o mais rápido possível, tá? Agitação e ansiedade na terapia intensiva ocorre com muita frequência, obviamente por todo o contexto que esse paciente está envolvido, né? Há desfechos desfavoráveis, há más notícias, até boas notícias deixam os pacientes um pouco mais agitados. A identificação da causa da agitação pode ser dor, delírio, hipóxia, que o cara não consegue concatenar pensamento, hipoglicemia, hipotensão, abstinência. Não só falo abstinência de bebida, cigarro, abstinência do opioide, do sedativo. Isso pode causar agitação na terapia intensiva. E isso é cuidado de enfermagem. A gente tem que começar a observar mais isso. Não falar, nossa, que cara agitado, vamos restringir ele antes que ele caia e crie problema para nós. Não é isso. A gente tem que resolver o problema do doente. A sedação pode ser titulada, desde níveis leves até profundos, sendo que estudos demonstram que o malefício de manutenção de sedação muito profunda, prolongada, tá? Mas às vezes há necessidade para que o paciente se recupere logo, tá? E aí tem a escala de sedação de Ramsay, que é a mais utilizada, que é a Richmond Agitação Sedação Scale, que é a RASS,
e aí você vai pontuando. Então, quando você falar para o médico, ó, ele tá com um RAS 3, significa o quê? Que ele tá muito agitado. Ou seja, isso tá no slide, tá? Conduta agressiva, remove tubo, catéter. Vamos sedar um pouquinho ele? Aí, beleza. Aí, de repente, seda, tal. Falar, aí, ó, doutor, ele tá já num Ramsay ou num RAS -2, que você vai pontuando, né? Que é uma sedação leve. Desperta o estímulo verbal, mantém contato, não quer arrancar as coisas, não quer levantar, não quer xingar. Então, é o ideal ficar entre o -2 e o -3 para ventilar legal, desmamar legal, tratar dor, fazer curativo, fazer os cuidados, dar banho. Então, essa escala eu gostaria que vocês, obviamente não quero que decorem, mas levem com vocês para o estágio. Vale a pena para vocês poderem observar o nível de sedação dos pacientes, tá? Essa escala é usada mundialmente, tá? E todo mundo fala a mesma língua quando se fala em RAS. Quando a gente fala em doentes agitados, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre a contenção mecânica, que é necessário. Parece ali um filme de terror, você tendo que amarrar as pessoas, né? Limitação de movimento físico de um paciente por meio de aplicação de medidas de contenção mecânica. Então a gente amarra os punhos, amarra às vezes os pés. Por quê? Porque no momento em que ele acorda, óbvio, ele vai direto no tubo. Imagina um paciente com COVID, com uma injúria pulmonar gravíssima, com uma dificuldade, com uma intubação difícil, ele tá solto no leito e ele acordar de repente do nada e se estubar. Isso é cuidado de enfermagem. E aí ele vai ficar sem proteção de via aérea nenhuma. Então, muita atenção na hora da contenção mecânica no leito dos pacientes, tá? Isso está na aula 12, na intubação, tá? A finalidade é evitar danos para o próprio paciente, né? A integridade física dos profissionais, porque às vezes eles puxam monitor, puxa fio, arranca catéter, arranca dreno, reduzir risco de queda, porque na agitação eles ficam extremamente agitados e não tem muito a medida da cama ali, não sabe muito bem onde tá, ainda tá meio obnubilado e aí pode cair e machucar. Isso é um critério, queda do leito, é um critério de qualidade do serviço de enfermagem e isso pode causar um dano secundário para o paciente grave, tá? E você restringindo um paciente, é até mais fácil de realizar alguns exames, fazer curativos, no momento da agitação em que ele não está podendo colaborar com a gente. Às vezes, ele até pode colaborar porque ele tem entendimento do que está acontecendo, mas a ansiedade é tamanha, o medo, a angústia de não dar certo, muitos dias sem sono, aquela bagunça da UTI faz com que o paciente não colabore. Então, às vezes é preciso restringi-lo, tá? Isso tem que ser muito explicado para a família, porque a família chega na UTI e fala: nossa, o meu pai tá amarrado, olha que enfermagem mais cruel, né? Nossa, aí já chama a enfermeira-chefe, já chama o diretor do hospital, já fala: nossa, meu filho tá amarrado, né? Eles não entendem, por isso que o papo e a humanização da UTI hoje em dia é muito interessante. O porquê fazer folders de orientação, o porquê que esse paciente tem que ficar restrito,
para ele não arrancar tubo, não arrancar catéter, para não piorar o prognóstico dele. Então, isso tudo é muito importante numa conversa com o familiar e com o próprio paciente, desde que ele entenda, tá? Isso tá tudo nos slides, tá? Alguns clientes que não precisam, pacientes, eu detesto cliente, porque cliente é cliente de banco. Nós não temos clientes, nós temos pacientes, nós temos o amor da vida de alguém. Então, pacientes calmos e colaborativos não precisam, às vezes são pessoas mais resilientes, mais empatas. Não, então, em relação à contenção, é necessária, desde que feita com bastante cuidado e que não machuque o paciente, tá? Aplicação, monitoramento e remoção de dispositivos de contenção mecânica são cuidados que a gente tem que ter, né? Isso limita a mobilidade física do paciente, não é bom também. Mas a físio, quando vai trabalhar, ou a gente, quando vai dar um banho, a gente consegue tirar um pouco dessa restrição. Tem que ficar de olho na perfusão periférica, se não está machucando, às vezes eles se batem, se eles não estão sedados ou em coma. Já se conhecemos, somos colegas de trabalho, somos parceiros e aqui a gente tá num bate-papo. Como se eu tô me sentindo como se eu estivesse na sala de aula conversando com vocês. Só que ninguém me responde, né? Ou ninguém me pergunta nada, e ninguém dorme também, não sei também se dorme, mas o que os olhos veem no coração não sente, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar clara para vocês, que a contenção, ela sempre é desagradável para quem vê, para quem contém e para quem é contido. A prescrição médica tem que constar, hoje em dia, antigamente não, a gente era mais do ponto de vista de enfermagem, os médicos não se envolviam muito nisso, mas hoje com as acreditações internacionais, com a segurança do paciente, com o paciente livre de dano e tudo mais, as prescrições médicas acabaram então que necessitam ter lá prescrito contenção médica, tá? Já aconteceu de paciente fazer isquemia, de tão apertado que tava, ou de tanto que ele puxava, machucou. Veja, acontecem muitas coisas na terapia intensiva e vocês vão ver isso. Eu tô contando para vocês o básico, né? Mas no dia a dia são muitas coisas que a gente tem que ficar de olho, tá? Que mais? Principalmente em hospital público, né? Que não tem, assim, por exemplo, no Einstein a gente desenvolveu uma fixação que tem um algodão ortopédico, por cima tem uma gaze, por cima tem um velcro que amarra. Em outros hospitais é esparadrapão com fita crepe, atadura crepe que machuca o paciente, né? Outros hospitais é um cinto de segurança preto. Então, vai depender muito da onde a gente estiver trabalhando, mas o cuidado é o mesmo, é olhar a perfusão, é olhar se tá garroteando, é olhar se o movimento tá muito assim, se ele tá muito fixado assim, porque você pode dar uma amplitude de movimento que ele não chegue na cânula, nem nos catéteres, nem nos drenos. Aí é um cuidado mais relativo à enfermagem, tá? Nunca aplicar contenção por conveniência, né? Isso é punição, disciplina e coerção. Isso acho que tem uns artigos aí do Código de Ética. Quando eu dou ética, eu lembro disso sempre. Mas nem por código de ética, é por consciência moral, né? Por moral, por vergonha de fazer uma coisa dessa no indivíduo que tá ali
precisando de você. Óbvio que se for um ladrão, estuprador, eh, como chama, um cara violento que tá te ameaçando, que tá xingando sua mãe, seu pai, sua família inteira, você vai conter ele com um pouquinho menos de resiliência e empatia. Tô falando numa boa, não tenho vergonha de falar, mas, por exemplo, no pronto-socorro, quando a gente fazia estágio no Mandaki, que chegava aqueles puta cara folgado, que já tinha batido na mulher, tava ainda dando uma de gostoso pra cima da gente, é óbvio que eu vou conter esse cara. Eu vou conter sim e vou fazer ele ficar quietinho. E eu tô sendo honesta, tá? Embora eu tô falando nunca aplicar contenção por conveniência, punção, disciplina e coerção. Mas, sabe, chegar um estuprador lá de criança, um pedófilo, e agitado, querendo dar uma de gostoso, não querendo deixar a gente fazer as coisas, vamos conter sim. Então, muita parcimônia em quem conter, em quem não conter, em quem traz perigo. Às vezes são agressivos com a enfermagem, é necessário a contenção, sim. E a contenção não é só mecânica, ela pode ser química também, através de calmantes e dar algum sedativo para o paciente leve, para ele ficar um pouco mais tranquilo. Às vezes também ele fica um pouco mais agitado e agressivo por conta da abstinência, como eu já falei. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? Bom, manter sempre a cabeceira elevada, tá? Colocar o paciente com a contenção mais próximo do campo de visão da enfermagem, sempre ficar de olho nos sinais vitais, isso é condição, manter as contenções limpas, vai trocando se precisar, porque às vezes eles babam, sangra, fica perto da PAM, às vezes vai fazer da pressão arterial média, né? Às vezes vaza sangue, às vezes vai colher exame, suja. Então, esses são pequenos cuidados que a gente tem que ter, mas que garantem um conforto melhor para o paciente e para quem está vindo ver. Equipe médica, equipe de enfermagem, para quem está passando ali, para quem está atendendo e para o próprio familiar, né? E evitar imobilizar um paciente em decúbito ventral de bruço, pois dificulta os movimentos respiratórios. Lembrar que agora com a posição prona, infelizmente, a gente tem que conter o paciente de bruço. Parece uma técnica meio nazista, mas é o jeito que esse paciente tem de ventilar e não arrancar nenhum dispositivo e ficar bem restrito ao leito, tá? Evita queda, evita dano, de arrancar um tubo, de perder um catéter, né? Tudo isso é muito bem ponderado e eu espero que vocês entendam o que eu estou tentando passar para vocês, tá? Manter a pele e a circulação dos membros contidos a cada 30 minutos, atentando para a presença de hiperemia, lesão, edema, soltar um pouquinho a contenção em alguns tempos que você está ali do lado do paciente, por exemplo, fazendo uma medicação ou dando um banho. Eu acho que isso é compaixão, né? Tentar, mesmo que ele esteja em coma, não esteja sentindo, ou veja, às vezes é possível, né? Vai da avaliação de cada um. Ali não é o número, o leito 1, 2, 3, 4. É o seu fulano, seu Beltrano, seu Ciclano, a dona Maria, a dona, a dona Aparecida, o seu José. Então, ali avaliar um pouquinho de cada um, né? Às vezes a dona Maria pode ficar, porque tá uma avó mais calma, mais resiliente, mais empática, mais entendendo o que tá. Já o seu José tá abstinente, precisa. Já o Joãozinho lá das Quintas
que tá agressivo, quer matar as enfermeiras, todo mundo, e quer matar alguém, ou veio porque foi violento com alguém, precisa ficar contido. Então, vai da avaliação de cada paciente, porque cada paciente é único. Não dá para colocar todo mundo no mesmo naipe. Manja o que eu tô dizendo? Então, ali a pele de um pode ser mais fina, a pele do outro pode ser mais grossa. Então, muita atenção com isso, tá? Reavaliar o comportamento, às vezes não é necessário ficar tanto tempo restrito, mas de noite, quando entra em delírio, durante o dia com a família ali do lado, com a questão da humanização, a família fala às vezes para você, ó, pode soltar a restrição que eu tô aqui do lado, qualquer coisa eu te chamo. Então, fazer essa parceria, esse combinado com a família não sai caro, porque a família tá ali ajudando você e ajudando o paciente e também causa um conforto melhor para quem vê, né? Que ele não precisa ficar preso, tá? É muito importante capacitar a equipe de enfermagem, principalmente do cliente agressivo, porque às vezes a gente fica meio com raiva também, né? O cara tá, você tá ali trabalhando num puta batidão e o cara te xingando, querendo te bater. Uma vez um paciente puxou sabe aquelas cordinhas o meu crachá do Einstein era de aquele fio que estica para passar no. Ele puxou aquilo com tudo e soltou. Aí, você bateu a cabeça. Veio no meu peito aquilo, sabe? Às vezes eles pegam na nossa mão. Teve um paciente uma vez que torceu meu dedo, quebrou minha unha, sabe? Uma vez um cara pegou meu óculos, amacetou meu óculos. Então, a gente também tem que estar preparado para isso, porque também é difícil aguentar, é difícil ter compaixão sempre, né? Mas é o nosso trabalho e a gente tem que se adequar a isso, tá? Então, a capacitação da equipe de enfermagem em relação a ser hábil na segurança do paciente versus a agressividade dele é bastante importante, tá? Bom, como que a gente avalia, por exemplo, um paciente que ficou muito tempo acamado? Vocês já devem ter ouvido falar de úlcera por pressão. Na UTI a incidência é altíssima, então a escala de Braden é a mais utilizada para a gente avaliar o risco desse paciente que não é possível ser muito movimentado no leito, ou porque está contido, ou porque está sedado, ou porque é um politrauma, porque é uma cirurgia que ele não pode se mexer, de coluna, uma crânio, porque ele está cheio de drenos, catéteres, ou porque ele está tão instável que se você der uma viradinha nele, esse doente descompensa. Então, a escala de Braden é um recurso utilizado nas UTIs para medir o risco do paciente de desenvolver escara, lesão de úlcera por pressão, tá? A partir desse registro, a gente consegue aplicar medidas preventivas e promover um tratamento mais eficaz se essas lesões aparecerem, porque elas podem aparecer, viu, gente? E às vezes nem é cuidado de enfermagem, às vezes é fragilidade da pele do paciente, às vezes ele é diabético, às vezes ele tá num choque muito grave, às vezes ele tá usando muita droga vasoativa, e aí a periferia fica vasoconstrita, às vezes, como ele tá muito machucado, não pode virar de um lado, não pode virar do outro. Então, nem sempre é falta de cuidado. Fala, nossa, olha, esse paciente cheio de escara, não sei o quê. Óbvio que tem jeito de prevenir. Por isso que a gente estuda e tem a escala de Braden e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês que também não é só responsabilidade nossa. Existem pacientes que também desenvolvem úlcera por pressão por, como eu posso dizer, por culpa deles mesmos, pela patologia que eles têm de base,
né? Porque a gente também não faz milagre, né? Como que você vai pôr um doente em prona sem machucar, por exemplo, um pouquinho aqui, com o tubo aqui? Não tem jeito, depois a gente cura. O importante é esse paciente sair bem e aí depois as coisas a gente vai tomando as devidas providências para uma escara, para uma lesãozinha aqui no lobo da orelha, se ela acontecer. Mas se a gente for bem ponta firme mesmo, elas não acontecem, tá? Bom, a escala, ela analisa 6 fatores principais, principalmente assim, a umidade da pele, a nutrição da pele, a fricção e o cisalhamento. Cisalhamento é quando a gente puxa o lençol e o paciente fica escorregando em cima daquilo, tá? Cada uma dessas características é testada, pontuada e o número é entre 6 e 23. Não precisa decorar isso, obviamente, porque isso vem num papel, tá? Mas é bom que vocês saibam. Risco baixo 15 a 18 pontos, moderado 13 a 14 pontos, tá aqui tudo descrito. Risco alto 10 a 12 pontos. Quando as intervenções do risco moderado não estão sendo efetivas, a mudança de decúbito tem que ser mais frequente dentro das possibilidades do paciente. Utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização, hidratação da pele, falar com a nutricionista para aumentar a carga proteica, se possível, porque às vezes num paciente com uma insuficiência renal aguda, que cronifica, ele não pode ter uma dieta hiper proteica. E aí são pequenos cuidados que a gente, massagem de conforto, pôr aquelas plaquinhas de duoderme de proteção, a almofada já não se usa mais, mas pelo menos aqueles protetores de calcânio. Em alguns hospitais tem colchões mais apropriados, outros nem tanto, ainda se usa aquele caixa de ovos, mas a gente tenta, né? O importante é a gente tentar prevenir isso, tá? E o risco muito alto é manejar a dor, tentar fazer tudo o que a gente pode. E vale ressaltar também que isso é sistematizado e individualizado. Não adianta, às vezes, o vizinho, o leito 1 é diabético, hipertenso e está num choque grave. O leito 2 é um jovem, TCE grave, mas não tem nenhuma comorbidade. Por exemplo, o paciente 1 pode se movimentar na cama, mas ele já tem essa série de comorbidades. É velho, a pele é friável, a chance dele fazer escara é maior do que aquele outro que é jovem e que nem está se mexendo. Entende? Porque a pele está preservada, ele é jovem, ele não tem comorbidade, então é muito individualizado, mas existe essa escala e ela tem que ser aplicada em cada paciente, tá? Tá tudo aqui descrito também, tá? E ela vê se o paciente está acordado, se ele usa fralda, se ele está acamado ou se ele pode se movimentar parcialmente. Se ele está totalmente imóvel, se a nutrição dele está adequada ou inadequada, se existe fricção e cisalhamento na hora de movimentá-lo no leito, e a mudança de decúbito desde a época lá que em 92 que eu entrei na faculdade, a gente já fala de mudança de decúbito, que é a melhor prevenção para escara, tá? Para lesão por pressão em terapia intensiva, tá bom? Aí eu tenho um textinho sobre cuidados de enfermagem às úlceras de pressão, tá? Fala um pouquinho sobre déficit nutricional, o porquê da umidade. Eu não vou ficar lendo o slide para vocês, para a gente também. Ó, já deu quase 19 minutos sem interrupção. Olha que beleza. Então, ó, aqui a gente termina a aula 12, né? Agora eu vou introduzir a aula
13 aí para vocês sobre ventilação mecânica. Espero que dê tudo certo aí nessa nova atitude que eu tomei com o meu celular, com a ajuda dos meus filhos aqui, tá bom? Olha, um bom dia para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham entendido a minha proposta de dia da aula 15, fazer um aulão para vocês terem uma ideia, né, de terapia intensiva. Aula 16, nossa última avaliação, sempre com resumão e aqueles exercícios antes da prova, tá? Eu tô olhando aqui, ninguém tá pendurado em falta. Graças a Deus, muito obrigada, tá? Eu agradeço vocês de coração. Os questionários estão vindo muito bem preenchidos. Muito obrigada mais uma vez também pela consideração. Eu não tenho turma a partir da semana que vem, do dia 1º, depois de vocês, acabaram as turmas. Então, se vocês precisarem de mim, eu vou estar à disposição aí ao longo da semana. Eu vou mandando vídeo para vocês que faltaram. Por exemplo, como que alimenta um doente na UTI. Se não der tempo da gente fazer isso ao longo aí amanhã e ao longo da aula de segunda-feira, tá bom? Então, um bom dia para vocês. Me desculpa mais uma vez essas falhas aí E eu que no primeiro dia de aula falei que eu tava uma super mega youtuber, né? Espelhando tela e tudo, mas não consegui. Mas eu até acho que esse método de bate-papo aqui tá bem mais agradável do que eu ficar lendo slide e tudo mais, tá bom? Um bom dia para vocês. Hoje tá menos frio. Eu sou a garota do tempo. Hoje está 12 graus, tá bom? Então vamos lá para a ventilação mecânica.